sobre a história do Piauí, de uma cidade chamada São Francisco de Assis do Piauí, cidade de 104 mil habitantes. Tem um interior lá, onde os falantes, é uma comunidade praticamente fechada, eles utilizam quase a língua latina na comunicação. São muito fechados, a comunidade em si. E as pessoas que moram na cidade não compreendem o que eles falam. É uma língua secreta. Basicamente é uma língua secreta, e eles não dão abertura na comunidade para as pessoas que não são de lá. E assim, eles se mantêm muito fechados. E as pessoas até comentam, deveria haver algum limite daqui, fazer um estudo para saber que língua é essa que eles utilizam. Mas até lá, acho que você é um lugar muito meio escondido, até hoje não tem ninguém para fazer um estudo. Mas às vezes eu fico pensando, eu vou lá. Eu vou lá. Mas você sabe que todo falante é traiçoeiro, né? Todo falante é traiçoeiro. Mas a língua é uma questão muito interessante nesse aspecto, né? Porque, veja, as comunidades que muitas vezes ficam isoladas, elas acabam, e criando uma identidade forte, elas acabam também criando uma língua secreta, né? Que vale entre eles, mas não se abre para os outros. Isso pode ser, inclusive, no meio urbano, denso, complexo, em que uma determinada tribo desenvolve maneiras de falar que os outros não entendem. Portanto, a língua é um elemento fundamental na identidade, né, da identidade social. Certo? Ele é um elemento fundamental. E por isso, tanta coisa, tanto sangue corre por causa do nome de uma língua, por causa de uma questão qualquer, né, em torno da língua. Veja, por exemplo, o caso do sérvio-croata, é a mesma língua, mas tanto os croatas quanto os sérvios dizem que falam línguas diferentes. Na Croácia, inclusive, houve, depois que a Iugoslávia se dissolveu, houve um presidente que criou 1.200 novas palavras para substituir palavras que eram coincidentes com os sérvios. Certo? É uma coisa assim bem maluca. Agora veja, os sérvios escrevem o sérvio-croata num alfabeto, os croatas escrevem o sérvio-croata em outro alfabeto. Porque a história de cada uma dessas sociedades é diferente, né? São vizinhos, participaram do mesmo país durante, pelo menos, desde o fim da Primeira Guerra Mundial até 1990, por aí, mas nunca se deram, né, efetivamente. É a mesma etnia, a mesma língua, no fundo, aspectos culturais semelhantes, mas tem um fosso entre eles, um fosso construído historicamente, em função da história diferente de cada um, né? A Croácia esteve sempre vinculada à Áustria, ao Império Austro-Húngaro, portanto ao Ocidente católico romano, enquanto a Sérvia fez parte durante muito tempo do Império Otomano e estava mais vinculada com seus vizinhos eslavos, os búlgaros e principalmente os russos como referência, né? Os grandes patronos da Sérvia sempre foram os russos. Então, são de cristianismo ortodoxo, usam o alfabeto cirílico e têm o Oriente como referência. E aí são capazes de se matar entre si por causa de uma palavra. Mas essa é a realidade da língua. Certo? A língua é a última fortaleza da identidade e dos processos de discriminação e de afastamento do outro, ao mesmo tempo que ela liga, né, entre as pessoas na sociedade. Bom, voltando então aos critérios para articular as respostas para as nossas três grandes questões. O primeiro critério que nós temos que colocar é o da dinâmica multicêntrica da ocupação territorial do que é hoje o Brasil. O Brasil foi ocupado por a partir de diferentes lugares. Então você tem uma dinâmica que é Bahia e Pernambuco, esse Nordeste açucareiro, essa é uma dinâmica, vai se entrar depois pelo lado do Rio São Francisco, vai se espalhar, aí vocês conhecem muito mais a história do que ele, né? Vão se espalhar em direção ao interior do Nordeste. Bom, você tem um outro foco importante que é São Vicente, ao sul, que depois vai subir a serra, e aí nós vamos ter São Paulo.
Foi uma mísera vila e hoje é a maior cidade do país e a maior cidade de língua portuguesa do mundo. Ora, São Paulo, a cidade... Bom, São Vicente teve um impacto para a ocupação do litoral sul e São Paulo vai ter um impacto para a ocupação do sul, dos planaltos do sul e em direção também ao centro-oeste. Vai ocupar aí Goiás, depois Mato Grosso, né? E, portanto, São Paulo teve uma das lugares, né, das fontes da ocupação do território. E vejam, não tem nada a ver com o norte ou nordeste açucareiro. Outra coisa completamente diferente, nós vamos voltar a isso em seguida. Depois você teve a entrada na Amazônia, que não tem nada a ver com nenhum desses outros polos. É outra história para a Amazônia. Né? E por fim o Rio de Janeiro, outra história também. Né? O Rio de Janeiro vai ter também a sua influência numa determinada região, que não tem nada a ver com o nordeste açucareiro, com a Amazônia ou com o sul. Então o Brasil, na verdade, hoje, essa unidade territorial e política, ele foi, na verdade, até o século XIX, um conjunto de ilhas que mal se comunicavam entre si, difícil comunicação, seja por terra, seja por mar. E, portanto, você tem o desenvolvimento de identidades regionais e de comunidades e de dinâmicas sociais e socioeconômicas e culturais muito específicas em cada um dessas diferentes ilhas que foram depois constituindo o Brasil. Veja que os próprios portugueses tratavam isso como coisa separada. Eles tinham o Estado do Brasil com sede em Salvador, tinha um governador para o Estado do Brasil, mas o governador não mandava, pensa, o governador geral. Não, ele tinha algumas tarefas, mas Lisboa mantinha contato direto com as capitanias, por cima do governador, depois foi para o Rio de Janeiro, passou a ser chamado de vice-rei. Né? O vice-rei muitas vezes não tinha poder, né? Principalmente na época do ouro, o governador de Minas, da capitania de Minas Gerais, tinha mais poder do que o vice-rei. Então, Lisboa tratava também isso tudo como um mosaico de ilhas e jogava com isso. Né? E ao mesmo tempo tinha o estado do Grão-Pará, do Maranhão, que era outra colônia completamente diferente do resto do Brasil. E isso tudo se uniu mesmo unido só no século XIX. Segunda metade em diante do século XIX, você pode dizer que o Brasil chegou a ter uma unidade territorial e política. Veja que durante todo o século XIX, desde o começo do século XIX até a metade pelo menos, você vai ter contínuos movimentos regionais de autonomia. A começar pela Confederação do Equador, depois a Revolução Farroupilha, durante 10 anos. Lá no sul houve 2 repúblicas independentes, não queriam nada a ver com o Brasil, em luta contínua com os exércitos imperiais. A cabanagem aqui do Pará. Né? Então, uma série de movimentos de autonomia, contrários, portanto, à ideia de um país único. Se você for olhar o processo de aceitação da independência, você vai ver também como as ilhas eram separadas. Goiás e Mato Grosso, por exemplo, só se incorporaram à independência, só reconheceram Dom Pedro como imperador em janeiro de 1823. Portanto, vejam, um semestre inteiro aí para que Goiás e Mato Grosso resolvessem incorporar-se. O Grão-Pará só se incorporou em agosto de 1823. Portanto, um ano depois da independência, efetivamente. Os jogos, né, as lutas políticas que nos levaram a acabar unificando o país, e a unificação política e territorial, ela foi uma história longa, sempre lutando com forças que queriam romper essa unidade. Então nós temos sempre que pensar nisso. A dinâmica de ocupação do território foi uma dinâmica multicêntrica, vários no Brasil. Essa movimentação de gente que vai
levando características linguísticas e misturando características linguísticas por esse território todo. Então pense em Cuiabá, só mais um exemplinho. Cuiabá é uma cidade que foi fundada pelos paulistas também, assim como Curitiba, né? Fundada pelos paulistas. Ficou ali com os paulistas e os seus descendentes, paradinho no tempo, anos a fio, até que veio esse povo lá de baixo, né? Agora já incorporando paranaenses também, e subiram, né? Aí veio esse extrato novo do sul, que se sobrepõe ao extrato paulista tradicional. E quando o Mato Grosso começa a tomar fôlego econômico, o que acontece? Vem mais paulistas, certo? Que se sobrepõem então sobre esse último extrato, e tudo isso na base, a população tradicional autóctone, que são as inúmeras nações indígenas que estão lá no Mato Grosso. Então, lá no Mato Grosso, uma das coisas mais interessantes que eu já vi, dando aula, dando curso, é que aqui nessa ponta tinha uma professora de olho azul, cabelo loiro, e aqui tinha um índio sentado, certo? Um representante das nações indígenas, e não era um só, havia vários, e aí você vai vendo o colorido do Brasil, que vem lá do índio até aquela loira de cabelo não, aquela moça de cabelo loiro e olho azul. Então ali, numa sala, com 150, 200 pessoas, você tinha um retrato desse Brasilzão, que é fruto dessas grandes movimentações de população. Agora pense o que é o encontro, e sim, não esqueçamos dos nordestinos que estão lá também, certo? Mato Grosso também atraiu levas de nordestinos. Então veja o que é, de repente, uma comunidade em que há falares nordestinos, junto com falares do extremo sul, junto com falares gaúchos, paulistas, e junto com pessoas que falam português como segunda língua, e esse misturê todo, onde é que vai parar? Certo? Portanto, imaginar que nós podemos definir um português brasileiro assim, límpido, é bobagem, né? Pensando nessas características que marcam o Brasil. Bom, então esses critérios são importantes para não perdermos de vista. Vamos caminhar. Vamos ver um outro. Bom, vamos falar rapidamente sobre os dois primeiros séculos, 16 e 17. Eles têm características muito semelhantes, porque o Brasil ainda não tinha, ou a sociedade que aqui se constituía, não tinha ainda começado a se movimentar em grande quantidade. Então, a primeira característica desses dois séculos é a grande diversidade étnica e linguística, óbvio, do território. Certo? Você pensar que havia mais de 1000 nações indígenas e a chegada dos portugueses, a presença dos franceses em alguns lugares, aí, tentativas, né, dos franceses de também ocupar o território, depois a chegada dos holandeses, ficaram muito mais tempo do que os franceses, a presença dos espanhóis, lá em São Vicente há muito registro de espanhóis, havia uma comunicação, depois que os paulistas começaram a caçar índio em direção ao sul e ao Paraguai, havia muita comunicação entre Assunção e São Paulo, e São Vicente por perto, então havia muitos espanhóis também ali naquele espaço. Portanto, uma grande diversidade étnica e linguística. O segundo aspecto, o predomínio da língua geral paulista nas áreas de influência de São Paulo. Aqui você tem que lembrar o seguinte, há uma diferença enorme entre o Nordeste açucareiro, certo? Que era uma região de alta vitalidade econômica, de alta riqueza, em contínuo contato com Lisboa, recebendo navios a toda hora, trocando administradores a toda hora, comércio do açúcar. Então vejam essa dinâmica contínua. E a vilazinha de São Paulo, né? Raramente tinha um contato com Lisboa, rarissimamente. Lisboa nem, certo? Desde que estejam lá e agarrando o território, não tem nenhuma relevância. Era um lugar sem vitalidade econômica, de economia de subsistência, basicamente, e para essa economia de subsistência, a escravização da mão de obra indígena, e essa era uma das fontes de riqueza dos paulistas, né, que era
caçar índio e depois vender índio como escravo para o litoral. Em São Vicente, onde se produzia açúcar também, mas não na quantidade do Nordeste. E esse pessoal vai entrando, né? Portanto, um lugar de isolamento e em que há uma população indígena muito grande, né? Não só os que estavam ali originariamente, mas também toda aquela leva de gente que os paulistas trouxeram, né, do sul, principalmente índios guaranis. Então, a presença demográfica é imensa em relação à presença de portugueses, de índios e mestiços. Ora, qual foi a consequência? A consequência foi que as pessoas usavam a língua geral, usavam a língua tupi, né, o tupiniquim, como instrumento de comunicação. Os portugueses normalmente eram casados com índias, constituíam família com as índias e adotavam a fala da mulher, né? Portanto, dentro de casa, as crianças se educavam com a referência da fala da mãe. E português manezinho, né? Português manezinho é o português falado na ilha de Santa Catarina. E eu fui muitas vezes a Florianópolis quando era jovem e eu percebia, claro, o manezinho falando. Mas eu entendia boa parte do que os manezinhos falavam. Hoje eu vou a Florianópolis, eu não entendo nada. Quando eles se põem a falar manezinho, sai de perto, não entendo nada. Então eles reforçaram uma marca linguística, certo? Transformaram essa marca linguística numa marca ainda mais forte. Os centros urbanos mais importantes eram Salvador, Olinda e Recife. Bom, adiante. E o segundo português era o português popular. E aqui então nós temos o português que era aprendido como língua segunda por meio de um processo que hoje nós estamos usando muito na bibliografia linguística, que é o da transmissão irregular. Já vamos comentar um pouco rapidamente aí esse conceito de transmissão irregular. Volta um pouquinho ainda. Então, o português aprendido como língua segunda por transmissão irregular, por índios e africanos escravizados, e progressivamente nativizado como língua 1 por seus descendentes e pela população mestiça. Então esse aprendizado irregular, por quê? Porque as pessoas aprendiam ali no dia a dia, no cotidiano, no sufoco do trabalho, né? E não na escola ou na boa vida da elite administrativa, ou em contato com a boa vida da elite administrativa, né? Ele era usado majoritariamente pela população do campo e pelas margens urbanas, que eram poucas, e usado nas vilas e cidades pela população escravizada e pelos segmentos livres pobres. Então, os dois portugueses, por quê? Porque a sociedade tinha dois grandes segmentos socioeconômicos e culturais. Um dos trabalhos mais relevantes, e volta aí o professor Dante Lucchesi, a respeito da gênese das variedades do português popular no Brasil, é esse livro que chama-se O Português Afro-Brasileiro, que seria digamos assim, as variedades, o português afro-brasileiro recobre as variedades mais extremadas no sentido da transmissão irregular e das alterações do português como língua 2, né? Então, é um belo livro, um estudo detalhado de falares, de variedades do sul da Bahia, de comunidades predominantemente africanas, de origem africana, e rurais e isoladas. Portanto, constituem fósseis linguísticos também, né, de certa forma, para a gente poder tentar chegar na origem e acompanhar a origem da formação das variedades do português popular. Digamos. Pensando especificamente nessa contribuição do tese, como é que você faria uma ponte pegando essa noção de transmissão de energia irregular, pensando especificamente no ensino? Como é que a gente pode aproveitar isso, pensando na clientela, da de letras, como aproveitar esse conceito, né, que trabalha com a noção de aprendizagem e efetivamente converter isso para uma contribuição do ensino? E responder a esse problema é uma contribuição do ensino.
Eu acho que primeiro de tudo você tem que conhecer as descrições do português popular, as características. Você, professor, né? Você saber que o português popular tem determinadas marcas. Segundo, saber que essas marcas elas não decorrem de ignorância, né? Mas elas decorrem da história sociolinguística do Brasil. Eu sempre digo que quando a pessoa abre a boca, não é ela que fala, mas é a sua história que fala, é o seu grupo social que fala, né? E é perceber isso, né? Que história é essa que meu aluno está trazendo no momento em que ele abre a boca? Que história social é essa? Que história familiar é essa? E indo mais longe, né? Você pensar que história de grupo social é essa, pensando que os antepassados longínquos desse grupo social nunca tiveram acesso à escola e à linguagem escrita e à cultura letrada. Portanto, não é de hoje que as marcas não são adquiridas hoje, né? Elas refletem todo esse processo. E, claro, o professor que tem essa compreensão das características do português popular, tem essa compreensão da história sociolinguística do Brasil, terá condições de, em primeiro lugar, respeitar isso aí, né? Respeitar essas manifestações, sabendo que elas não são manifestação de ignorância, mas são manifestação de uma história social do país. E segundo, responder a essa questão, do meu ponto de vista, responder a essa questão, oferecendo a essas crianças e a esses jovens a possibilidade, e aí eu vou desenvolver esse raciocínio na minha fala de amanhã, encerramento, oferecendo a possibilidade dessas pessoas mergulharem na cultura letrada. E eu entendo que mergulhado na cultura letrada vem como subproduto o domínio do português standard, que não é estranho a essas crianças e a esses jovens, porque eles ouvem rádio, ouvem televisão, e o que predomina no rádio e na televisão é o português standard, urbano standard, né? Portanto, eles têm a referência, só não tiveram condição histórica de mergulhar na cultura letrada. E eu acho que esse é o grande trabalho da escola. Mas esse argumento eu desenvolvo amanhã. Bom, então, transmissão linguística irregular, rapidamente, passando pelo conceito, volta um pouquinho, você tem efeitos do contato maciço e abrupto entre falantes de línguas diferentes em situação socioeconômica de sujeição e marginalização. Esse é o quadro, né, que você encontra, então, nessas sociedades em que se dá esse processo de transmissão linguística irregular. É efeito do contato, mas de uma situação em que as populações estão massivamente e abruptamente colocadas juntas, né, no mesmo espaço, e tem que se virar. A sua heterogeneidade tem que se virar para poder estabelecer uma interlocução. Seria ampla e massiva variação no emprego das regras de concordância nominal e verbal. Vocês sabem que a concordância é a grande marca, né? Se nós dizemos que a língua nos divide, a primeira marca que instala no ouvido das pessoas é o nível de concordância, a frequência da concordância. Todos nós não fazemos concordância, né? Ou seja, nenhum de nós faz 100% de concordância, nenhum falar do português brasileiro faz 100% de concordância verbal. Mas o que diferencia os dois grandes grupos é a frequência com que essa regra é aplicada, né? O chamado peso relativo. Então, de alguém que está aqui na universidade, fazendo curso de letras, que estudou regularmente, etc., que lê com frequência, a expectativa é altíssima presença de concordância verbal. Quem não tem nada dessas características, baixíssima presença de concordância verbal. Então é isso que ele está dizendo aqui conosco. Vamos mais um. Bom, aqui já conversamos, podemos passar. Essa é só a parte mais conceitual. E podemos chegar então, pensando nesse quadro da polarização sociolinguística do Brasil, pensando nesse quadro da transmissão linguística irregular, né, que afetou a morfologia flexional do português, distinguindo os dois portugueses, nós podemos chegar perto de uma explicação de por que a sociedade brasileira é polarizada sociolinguisticamente. Volta um pouquinho. Polarizada? Volta. Mais um. Só uma coisa, professor.
que afeta a morfologia tradicional, a influência da tipologia das línguas ban e da tipologia das línguas tupi, se não se valia desse tipo de processo, basicamente. Nós poderíamos partir para esse tipo de observação, né, de hipótese. Mas isso aí seria na margem, né? Ou seria no pé de página, certo? No discurso mais corrente, eu manteria a questão da transmissão linguística irregular, que é um fato que eu acho que é inquestionável, né? Se você basta olhar a vivência social dos índios, indígenas e dos africanos e ver como que eles tiveram que se resolver, né, no sentido de aprender português, e portanto isso teve um impacto sobre. É só observar também modernamente alguém aprendendo qualquer língua estrangeira depois de uma certa idade. Sim, mesma coisa. Né? Agora, claro que você vai aprender uma língua estrangeira adulto, você vai para uma escola, ou você, né, enfim, você tem uma instrução para isso. Agora eles não, né? É língua 2 na marra. E salve-se quem puder, porque não quer dizer que todas as pessoas com quem eu converso têm a mesma base étnica e linguística. Não, porque lá em São Paulo, por exemplo, no século XVI e XVII, você tinha na mesma aldeia missionária, os missionários constituídos, você tinha indígenas das falas mais diversas, línguas que não tinham nada a ver, línguas do tronco G com línguas do tronco Tupi, quer dizer, era uma loucura, né? E ainda alguém aí buzinando em português, certo? Como é que você se resolve? É como se eu pegasse você, largasse num outro país e agora vire-se, né? Agora vire-se, que é uma experiência de milhões de pessoas, né, modernamente. E isso tem um impacto sobre o tipo de aprendizado que se faz na língua. Mas claro, muitas vezes os imigrantes que chegam nos países, eles chegam ilegalmente, eles não têm direito à instrução, não têm direito à escola, eles aprendem ali no calor do dia a dia, nas situações mais precárias, e mais transferem características suas para a língua do país. Por exemplo, o alemão falado pelos imigrantes turcos, é muito diferente do alemão falado pelos alemães. Assim como o inglês falado pelos paquistaneses, indianos, etc. E aí, antilianos, é muito diferente também do inglês falado pelos ingleses. Então, esses são exemplos de como o contato linguístico tem efeito. Só que nesse caso você tem documentação. No nosso caso, nós não temos praticamente documentação. Então, a polarização sociolinguística do Brasil tem a ver com isso, né? Tem a ver com os dois portugueses que estavam lá na origem da sociedade colonial e que resulta da própria característica da sociedade colonial, que é uma sociedade partida. Ora, se ela é uma sociedade partida, social e economicamente, ela será também uma sociedade partida culturalmente e linguisticamente. Daí o fato de, em Portugal, não haver esse tipo de polarização, e aliás a sociolinguística em Portugal é muito pouco estudada, né, como disciplina, inclusive como pesquisa, enquanto aqui a sociolinguística é muito estudada, muito desenvolvida, porque nós temos esse corte sociolinguístico, essa ferida sociolinguística profunda. Vamos para o século XVIII. Já respondemos pelo menos parcialmente a uma das nossas perguntas. Bom, o século XVIII muda tudo, né? Há uma grande virada sociolinguística na sociedade brasileira. A descoberta do ouro vai desencadear um movimento populacional nunca antes na história do país, né? Vejam os números, entre 1700 e 1720, 20 anos apenas, 150 mil migrantes, 50 mil brancos e mestiços e 100 mil escravos negros deslocam-se do Nordeste, a maior parte, e de São Paulo para a região mineira. Então, 150 mil num território que tinha uma população rarefeita, e juntar tudo lá no território mineiro, vai ter um impacto linguístico, além de um impacto político, econômico, social, um impacto linguístico. E entre 1700, esse é outro dado importante, entre 1700 e 1780 vieram para o Brasil 600 mil imigrantes portugueses.
E a grande maioria foi, claro, em busca da riqueza, em busca do ouro em Minas Gerais. Então veja o que é isso. São em 80 anos, né? Em 80 anos você tem uma movimentação de população intensa e com essa entrada maciça de falantes de português. Certo? Não necessariamente o português standard, porque muitos desses eram imigrantes pobres, né? Saíam do campo de Portugal e vinham em busca de ouro ali em Minas. Indo adiante, a descoberta do ouro estimula também o surgimento de uma rede comercial, e essa rede comercial é fundamental, envolvendo o fornecimento de carne vinda do interior do Nordeste e do Sul. Segundo, o fornecimento de muares, de mulas vindas do Sul, e o fornecimento de farinha, feijão e milho vindos de São Paulo. Então, o que os historiadores detectam no século XVIII, em Minas Gerais, foram ciclos de fome, certo? Ciclos de fome, porque as pessoas foram correndo minerar, né, em busca do ouro, e ninguém mais tinha tempo para plantar feijão, milho, fazer farinha, ou cuidar do gado, etc. Não, nós estamos aqui cavando. E, portanto, foi necessário criar uma rede de comércio para alimentar aquela montoeira de gente que se concentrou lá em Minas Gerais. E aí, carne vinha da onde? No Nordeste, a criação de gados que tinha aqui no interior da Bahia e no interior do Nordeste, salgavam, charqueavam aqui, né? Salgavam a carne, ia para Minas. Do Sul, as grandes charqueadas do Sul se estabeleceram nessa época também, e vinha o charque junto com as mulas que vinham lá do Sul. E São Paulo, sabe que os paulistas ficaram... Houve até uma guerra, né, entre os paulistas e os portugueses, lá na região de Minas Gerais, a Guerra dos Emboabas, uma luta pelo direito a ocupar e a explorar o ouro, mas os paulistas também serviram de contrapeso, trazendo a comida. Agora vejam, em Minas Gerais, junta essa montoeira de portugueses, os 150 mil migrantes que foram do Nordeste açucareiro, que começou a perder força para Minas. Aí estabelece uma rede de comércio em que vem gente lá do extremo sul, vem gente de São Paulo, vem gente do Nordeste, e esse povo todo está conversando agora. Primeiro efeito, os paulistas abandonam progressivamente a língua geral, né? Porque quando eles olhavam para o umbigo, a língua geral valia. Quando eles tiveram que negociar com gente do Nordeste e também com portugueses, bom, língua geral agora não vale mais. Então, há um progressivo desaparecimento da língua geral paulista como efeito dessa agitação de gente aqui na época do ouro. Próximo. Então, ela a descoberta do ouro desloca o eixo econômico e político para o centro do Brasil. O Rio de Janeiro passa a ser a nova capital em 1763, estimula a urbanização, esse é um dado fundamental, a urbanização da região mineira e do Vale do Paraíba, próximo, portanto, ao Rio de Janeiro. A urbanização, multiplicaram-se as cidades, enquanto antes a população estava rarefeita e perdida pelo espaço rural, agora Minas Gerais multiplicam as cidades, as famosas cidades que ainda hoje estão lá, com os monumentos desse período. E dentro dessa cultura urbana que se estabelece, surge um crescente segmento social médio e letrado. Quer dizer, vejam, é o comércio, agita tudo, altera as relações, altera o panorama social e econômico, e segundo, a urbanização. É um dos primeiros momentos de urbanização intensa porque passa o Brasil. Ora, uma cidade precisa de vários tipos de serviço, né? Precisa do boticário para fazer os remédios, precisa de médico, precisa de advogado para disputar áreas de Minas. E precisa de artesãos de todo tipo. Quer dizer, aí vai constituindo um segmento médio que rompe aquela polarização tensa do período colonial
E esse segmento médio é um segmento letrado, portanto faz diferença. Não é grande proprietário de terra, mas é letrado, né? Tem um tipo de serviço que lhe dá um bom rendimento, e esse pessoal vai mandar filhos para Coimbra para se formar, e portanto esse mundo urbano vai também ampliando o espaço do primeiro português que nós vimos, aquele português cultivado, português estándar. Vamos adiante. A virada sociolinguística, então aqui nós temos as consequências linguísticas do resumo, né, dos movimentos populacionais e do encontro de populações no Nordeste, do Sul, de São Paulo e no centro do Brasil. O português se torna progressivamente majoritário, né? Ele era majoritário só no Nordeste açucareiro, agora ele se estendeu, né? Tanto para Minas quanto para toda a área de influência de São Paulo. Menos na Amazônia. A Amazônia está fora de todo esse movimento. E há uma difusão, vejam, com 150 mil pessoas vindo do Nordeste para Minas Gerais em apenas 20 anos, há uma difusão do português popular vindo do Nordeste. O que vai dar é um português que tinha já se estabelecido ali no Nordeste açucareiro, vai para Minas e nesta rede de comércio ele vai se alastrando. Então, a descoberta do ouro, ela foi, de certa forma, um movimento que garantiu que nós poderíamos chamar a lusofonização do Brasil por baixo, certo? Por baixo. Porque essa população toda que migrou e entrou nas redes de comércio, trabalhava duro ali, carregando, trazendo os produtos e produzindo as coisas para alimentar Minas Gerais, foi adotando e trabalhando com esse português. E o abandono da língua geral paulista, que nós já fizemos referência. Bom, entramos no século XIX agora, então não esqueçam disso. O século XVIII é o grande século da virada sociolinguística do Brasil. A partir dali, o português vai crescendo como língua da sociedade brasileira. E o multilinguismo começa a recuar. No século XIX, o português vai se consolidar como língua majoritária, no correr do século XIX, e a língua geral amazônica começa a perder falantes. A metade para frente do século XIX, a língua geral amazônica começa a perder falantes, e o português começa a ganhar falantes naquela região. Já vamos dizer as causas dessa perda de falantes. E, por fim, no século XIX, a chegada dos imigrantes, da massa de imigrantes, que vai dar outra configuração demográfica também para o país, e também vai trazer as suas línguas e também vai interferir no português do Brasil, das diferentes regiões em que ele é falado. Aqui nós temos exemplos vivos, né? Outro dia estava numa banca de iniciação científica, e os alunos que iam apresentar vinham do campus da Universidade Tecnológica de Pato Branco. Pato Branco é uma região do sudoeste do estado do Paraná, de colonização basicamente de colonos de ascendência italiana, que vieram das colônias lá do Rio Grande do Sul. E você sabe que os imigrantes italianos, quando aprenderam português, eles não transferiram do italiano, do seu italiano, uma característica que é não pronunciar o R de branco. Então os imigrantes italianos dizem caroça, caro, né, o meu caro, a minha caroça, e a minha roça, certo? Isso, de alguma forma, é estigmatizado entre os falantes de português. Mas, curiosamente, vejam, esses alunos estavam apresentando trabalhos, eram de um curso de agronomia, lá do campus da Tecnológica, da Federal Tecnológica de Pato Branco, estavam apresentando trabalho e, de repente, estavam lá dizendo caroça também, e coisas desse tipo, né? O agricultor faz a sua roça, e depois eu digo, mas olha aí só, uma característica estigmatizada está na boca de estudantes universitários de uma determinada região,
e eles não sentem que devam se preocupar com isso quando apresentam um trabalho frente a uma banca de velhos professores universitários. Então, é um indicador de que essa característica, essa pronúncia, de repente, eu não sei, teria que investigar, teria que estudar, de repente ela está se transformando numa pronúncia normal do português daquela região, né? Como marca regional. Você dizer, olha, nós somos diferentes aqui, né? Querem dar risada de Pato Branco, não tem problema nenhum. Nós somos uma cidade progressista, né? Nós temos aqui universidade, temos aqui tudo o que vocês querem, temos economia vibrante e temos aqui também o nosso jeitão de falar. Como predominamos habitantes de ascendência italiana, não temos por que não dizer o R forte do português como fraco. Não sei o que vai dar isso, mas me chamou muita atenção o fato de que eles não sentiram necessidade de... eles não sentiram aquela pronúncia como estigmatizada. Então, os falantes de alemão, de italiano, japonês, de todas essas línguas, transferiram características das suas línguas para o português. Você ainda tem marcas muito interessantes. Você ouve as pessoas e você diz, olha aí, ouve a pessoa falando em português, você diz, falou no alemão, certo? Você sabe que é a pessoa que tem uma ascendência germânica, porque tem uma melodia. Outro dia nós estávamos tentando descrever essa melodia com a professora Ana Cires, lá da Unicinos, e aí conversamos com o professor de música, porque eu dizia para ela, olha, eu acho que os colonos de ascendência alemã, quando eles falam português, eles falam em staccato, né? E os italianos não falam em staccato. Mas isso era uma impressão minha, assim, de quem entende de música tanto quanto de nada. E aí falamos com o professor de música e ele disse, deixa eu ouvir. Esse aqui fala em staccato. E esse aqui fala, não sei, ele deu outro nome. Então veja, na prosódia você marca a diferença. Referência do alemão sobre o português e do italiano sobre o português. Mas tudo isso a ser investigado. Certo? Tudo isso ainda é um campo aberto para investigação e pesquisa. Tinha mais um dado ali? Não, né? Volta. Sim, já foram os livros. Vamos para frente. A situação linguística do século XIX tem uns dados importantes, porque não é só o português popular, né? Você também tem movimentos que intensificam a distribuição do português standard. E um desses movimentos é, claro, a vinda da família real em 1808. Vejam, vieram 15 mil nobres e funcionários acompanhando a família real. Uma cidade de 45 mil habitantes, que era o Rio de Janeiro, de repente chegam 15 mil pessoas do dia para a noite. Imagina que foi isso. E gente chique, né? Gente toda nobre, e aqueles servidores todos nobres, né? Com o nariz empinado. Então dizem que imitar os empregados dos nobres passou a ser a moda do Rio de Janeiro. Agora isso, você imitar o empregado do nobre é também imitar a sua maneira de falar, né? Característica da sua maneira de falar. Portanto, a presença desse pessoal reforça agora a expansão do português standard, certo? Que vai ser um português basicamente urbano. Outro elemento importante desse processo, a política imperial de escolha exógena de presidentes e da alta administração das províncias. Esse é um dado muito interessante dos portugueses, depois os brasileiros mantiveram. Os portugueses faziam circular as autoridades, certo? Então, por exemplo, Martim Afonso de Souza foi capitão de São Vicente, mas de repente ele era vice-rei na Índia. Isso não era à toa, era uma filosofia política consistente dos portugueses. Era fazer circular os administradores. Então, de repente, você tinha um governador da capitania de Minas Gerais, aí você vai acompanhar a carreira dele, ele está em Macau.
certo? Ele ia de Minas Gerais para Macau, ou ele ia de São Vicente para a Índia, ou ele vinha da Índia para a Bahia, certo? Essa circulação de gente, da gente da administração, era uma prática que o Império Português adotou. Então, por exemplo, o imperador é que nomeava os presidentes de província, né? Os que hoje são governadores. O imperador que nomeava. Quando a província do Paraná foi constituída, o primeiro governador era um baiano, não era nenhum paranaense, era um baiano, né? O ministro Zacarias Góes de Vasconcelos. E durante todo o século XIX, a província do Paraná nunca teve um paranaense como presidente. Sempre era gente que vinha de outras províncias. E estes governadores, muitas vezes, esses presidentes, quando você vai olhar a história, você vai ver que eles foram do Paraná, mas de repente estavam no Ceará. Outra hora estavam no Rio Grande do Sul. Pensem que o Caxias foi presidente do Rio Grande do Sul, mas foi também presidente da província do Maranhão. Então veja um carioca que de repente administrou o extremo sul, mas administrou também aqui no norte. E essa prática se fazia com os presidentes, com os juízes, com os desembargadores, com o pessoal da fazenda pública. Ninguém ficava parado dessa alta administração imperial, colonial e depois imperial, ninguém ficava parado. O registro da diversidade, ele continua sendo feito, foi reconhecido agora o italiano, que é uma língua dos imigrantes italianos que vieram do Vêneto e que é muito falada lá no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mesmo no Paraná. Ela foi reconhecida agora como uma das línguas brasileiras, né? Uma das línguas do nosso patrimônio linguístico. E São Gabriel da Cachoeira fez esse processo com as línguas indígenas. E resumindo então, como é que o português, as nossas três perguntas iniciais, né? Como é que o português passou de língua minoritária a hegemônica no Brasil? Então, primeira observação, o português foi língua minoritária até o século XVIII. Tornou-se progressivamente língua majoritária como efeito das mudanças sociais e econômicas trazidas pela descoberta do ouro no século XVIII. E não, como dizia o filólogo Serafim da Silva Neto, por ser uma língua superior. Só se tornou língua majoritária na Amazônia no começo do século XX. E aí vem o dado final: a construção da hegemonia do português no Brasil foi, portanto, um processo de 380 anos. Começa a se instalar aqui em 1530, por aí, no início da ocupação do território, e só termina esse processo de expansão em 1910, que é o ano aí que marca o fim do ciclo da borracha. Claro que as datas são sempre apenas simbólicas, mas considerando esse percurso que nós fizemos, é preciso lembrar que foram precisos 4 séculos para que o português realmente se transformasse na língua hegemônica do país. Não foi do dia para a noite. E isso é importante para nós, para compreendermos a nossa realidade sociolinguística. A segunda pergunta: qual a gênese da polarização sociolinguística do Brasil? A forte polarização sociolinguística do Brasil é fruto da organização socioeconômica do período colonial, certo? Nós temos que entender que ainda vivemos os impactos dos efeitos da vida da colônia, de como a sociedade brasileira se organizou no período colonial, essa divisão radical, A sociedade estava dividida entre a massa escravizada e a elite socioeconômica e, portanto, próximo, já estava ali a polarização. É esse vínculo entre a divisão da sociedade, a divisão socioeconômica da sociedade, e os dois portugueses que se constituíram aí. E como explicar a relativa uniformidade do português popular? A origem principal é a sociedade colonial açucareira nordestina, é ali que se constituiu de fato o grande deslocamento populacional do Nordeste para Minas no século XVIII e o grande deslocamento populacional do Nordeste para a Amazônia durante o ciclo da borracha no século XIX. O português popular ele vai se
alastrando aos poucos, à medida que o território vai se ocupando, ele vai se alastrando em massa em direção a Minas, dali ele se alastra para o sul e para o centro-oeste, e depois, no século XIX, ele vai em direção, ele conquista a Amazônia. Então, por isso que você tem essa uniformidade do português popular no Brasil. Próximo. E a situação linguística do século XX. Sobre o século XX, um historiador usou uma expressão que eu acho que é muito correta e verdadeira, que diz: houve uma revolução que não teve nome. O Brasil passou por uma revolução que não teve nome no século XX. Por quê? Primeiro, uma intensíssima urbanização. Certo? O Brasil passou de um país essencialmente rural para um país essencialmente urbano. Então, hoje calcula-se que 80% da população brasileira vive no espaço urbano, quando no começo do século XX era o contrário. 80% da população vivia no espaço rural. Ora, aqui com a urbanização intensa, nós temos um encontro intensivo do português, das variedades do português popular, com as variedades do português culto. O português culto, como nós vimos, ele é basicamente urbano. O popular é basicamente rural. Mas agora, com essa urbanização intensíssima, o português, a massa de falantes de português popular ocupou o espaço urbano. E, portanto, as duas variedades começaram a conviver mais intensamente do que em outros momentos. O segundo dado importante do século XX é que a TV e o rádio cobrem hoje o território nacional. Primeiro o rádio, no fim da década de 20, da década de 30, o grande instrumento político do Estado Novo, a difusão do rádio e a pasteurização da língua do rádio. Isso também é um fantasma getulista que ainda está aí, apesar de já haver alguma soltura dessa determinação. A língua do rádio ainda é uma língua extremamente pasteurizada, e essa foi uma decisão governamental, porque você sabe que os intelectuais que cercavam Getúlio Vargas, eles tinham uma ideia de que o Brasil era um Estado sem nação, e que o Brasil precisava construir a sua identidade nacional, que o Brasil precisava garantir a sua unidade, justamente, política, a partir de uma garantia da unidade cultural. Era preciso construir a nação, e um dos aspectos da construção da nação era lutar contra tudo que fosse diferente. Toda a diversidade que caracteriza a nossa cultura e a nossa vida tinha que ser pasteurizada. Essa era a ordem que vinha de cima para baixo. E uma das determinações foi que a língua do rádio tinha que ser uma língua que pasteurizasse, que eliminasse as marcas regionais, as maiores marcas regionais. Tanto que quando você ouve o padrão radiofônico, você não sabe bem em que região você está, porque há houve uma pressão nesse sentido, e ainda hoje há, embora já tenha quebrado, ainda hoje há essa atitude. E essa atitude depois passou para a televisão, certo? Tanto que as grandes redes de televisão têm normas específicas para os seus repórteres de apagar o máximo possível as marcas regionais. Então isso tem um impacto social, Primeiro, a TV e o rádio estão em todos os lares, 100% o rádio e quase 100% a televisão. Quer dizer, entre a última estatística que eu vi hoje, certamente a televisão está em 100% dos lares. E isso, claro, tem um impacto linguístico muito grande. Primeiro, porque as fontes da transmissão televisiva são muito poucas, e o português urbano é que predomina, e, portanto, isso vai ressoando nos ouvidos nacionais de ponta a ponta. Tem uma força aí centrífuga muito forte do português urbano.
nós temos que reconhecer também que o século XX acompanhou, viu um aumento da escolarização. Bem ou mal, ela se fez, né? No sentido da multiplicação da rede escolar. Todos nós que somos professores sabemos dos problemas todos que esse aumento da escolarização traz ou trouxeram, mas é um dado que nós temos que reconhecer, né? O Brasil aumentou quantitativamente a escolarização, deixou de marginalizar tanto e incorporou segmentos quantitativamente enormes no processo escolar. E por fim, o século XX assistiu outra vez grandes movimentos populacionais. Nós já vimos o do 18, que deu uma virada sociolinguística, já vimos o ciclo da borracha, que deu outra virada sociolinguística, porque foi grandemente responsável pela lusofonização da Amazônia, e no século XX temos, eu trouxe 3 mapinhas ali, pode passar o slide, que mostram diferentes direções que a população tomou, né? Desde a metade do século XX até os anos 80. Né? Então vejam a movimentação do Nordeste para todas as regiões, a movimentação do Sul, primeiro ali, né, para os próprios Sul, mas depois indo em direção ao Centro-Oeste, e depois esse grande movimento aí em direção também ao Norte do Brasil, de forma que hoje você encontra, agora nós temos uma birra lá no Sul, né, entre os gaúchos e os outros. Você chega lá em Porto Alegre, eles dizem, que notícias nos traz do Brasil, assim, com aquele ar deles, né? Então hoje você tem gaúcho de ponta a ponta no Brasil, né? Eles colonizaram o Brasil. E esse movimento, portanto, nos diferentes ciclos desse movimento de população. Então, outra vez pensando, o que significa essa movimentação de milhões e milhões de pessoas que vão se encontrando nesses diferentes pontos das novas fronteiras do Brasil. Isso tem um impacto, claro, demográfico, isso tem um impacto, outra vez, na continuidade da nossa característica de miscigenação, e isso, claro, tem um impacto muito grande sobre a língua, né, E tudo isso que acontece linguisticamente, como decorrência das migrações, ainda está por ser estudado. A professora Estela Bortoni, eu acho que é pioneira nesse aspecto, né, porque ela se dedicou a estudar a região de Brasília, que nos anos 50, fim dos 50 e 60, foi um polo de atração de gente do Nordeste, de Minas, de São Paulo, do Sul, né, e muitas daquelas pessoas que foram para lá trabalhar na construção permaneceram na cidade, e a demografia da região de Brasília é uma demografia, outra vez, da mistura de populações de vários pontos do Brasil. E ela fez um estudo, foi a pioneira nesse sentido, né? Fazer um estudo, um registro das características do português brasiliense como resultado desse grande movimento de gente. Então, algumas das consequências linguísticas disso, primeiro, começa uma atenuação da polarização sociolinguística, no sentido de que o português popular ele se urbaniza. Isso tem 2 efeitos, gente, 2 efeitos observáveis. Primeiro, as novas gerações, certo? As novas gerações, cujos pais ou avós vieram do campo para o ambiente urbano, as novas gerações já não têm algumas das características fonético-fonológicas do português popular. Eu observo, por exemplo, na região de Curitiba, que a nova geração já não diz mais telhado, por exemplo, certo? Já diz telhado. Então, o português popular se urbanizou nesse aspecto. E ele vai se urbanizando em outros aspectos também. Vai aumentando, por exemplo, a frequência da concordância verbal. Vai aumentando. Muita gente achava que o português do Brasil ia perder a concordância. Não, ele está ganhando concordância, porque o português popular está se urbanizando. E essa urbanização do português popular vai atenuar a polarização sociolinguística. No entanto,
há outra face desse processo. Como essa população, em muitos aspectos, continua marginalizada, o que acontece? Em alguns contextos urbanos, ela está reforçando as características do português popular como forma de resistência à sua marginalidade. Isso é muito visível já em São Paulo e no Rio de Janeiro, que os jovens, as novas gerações, resistem a trocar de língua, quer dizer, a trocar de variedade. Portanto, o Brasil apontava para uma atenuação e de repente abre outra vez para uma diferenciação. Então, aquilo que eu apontei para vocês de Curitiba e Florianópolis, em outro contexto diferente, está acontecendo também. Enquanto parte da população que se urbanizou, que fala português popular, vai urbanizando o seu português, alguns segmentos vão insistindo nas diferenças. Testemunho, inclusive, de professores que atuam nessas escolas em que o aluno recusa conscientemente, certo, adquirir as características do português urbano. Marca. Isso vai ter consequências futuras, né? Não sabemos se nós vamos superar essas marginalizações e, portanto, incorporar efetivamente a população e aí urbanizar mesmo esse povo, ou esse pessoal urbanizado, mas resistindo às características do predominantemente urbano. Há um progressivo nivelamento sociolinguístico, isso tem sido apontado pelos estudiosos da sociolinguística. O professor Dante Lucchesi, talvez, é uma das referências, né, porque as variedades estándares acabam incorporando características populares, principalmente nessa questão da frequência e da variação da concordância verbal. Parece que os falantes urbanos perderam um pouco, baixaram um pouco a frequência. Então, o português popular vai adquirindo a concordância e o português estándar vai perdendo um pouco a concordância em alguns lugares. 22, em que ele tentava estabelecer áreas dialetais no Brasil, os estudos demonstraram que ele tinha uma percepção muito acurada, né, que ele tem alguns cortes aí que ele fez, correspondem efetivamente a algumas linhas de corte, mas, claro, o Brasil não tem linhas de corte por causa da movimentação da população. Existe um outro mapa aí que tenta fazer um mapa dialetal brasileiro de hoje, mas veja, eu pus ali aproximado e muito relativo, porque só o Paraná, por exemplo, não está representado, né, a sua diversidade dialetal. Mas é uma tentativa a partir dos estudos que estão sendo feitos, muitos estudos, né, de geografia linguística. Adiante. Bom, a situação sociolinguística do Brasil, embora, agora é um resumão disso, né, do século XX, embora ainda polarizado, bastante polarizado, o panorama sociolinguístico do Brasil, nós temos que reconhecer, extremamente complexo, em decorrência da própria realidade socioeconômica e cultural do país. Nenhuma dicotomia dá conta dessa complexidade. Vocês sabem que a mídia, por exemplo, incorporou um discurso de que existe o português popular e o português culto. Então, só dois portugueses. E também fala muito no português coloquial e no português formal. Tudo à base de dicotomias. Ora, nada dessas dicotomias chegam perto da complexidade do que é a realidade sociolinguística. Em inúmeros livros, né, principalmente na área da sociolinguística educacional, é uma referência, um marco na nossa discussão. E um grande livro dela foi essa análise do... Volta um pouquinho. Não, volta. Mais um. Só para marcar o livro. O livro, a tese de doutorado dela foi um estudo justamente da passagem, da urbanização do português popular. Ela escreveu isso em 1984, 85, mas só agora saiu em português uma edição brasileira. Então, o que ela diz a respeito do... Vamos ao próximo. O que ela diz a respeito dos contínuos?
nós temos que trabalhar com 3 grandes contínuos, né? Do rural ao urbano, da oralitária ao letramento e do monitoramento estilístico. Você tem esses 3 contínuos interagem, né? Não quer dizer que o urbano, o letramento e a monitoração estilística, né, pega só um dos aspectos do contínuo. Não, a monitoração estilística está presente em todas as variedades do contínuo, porque a monitoração estilística é característica da própria heterogeneidade da língua. No mapa do Antenor Nascente, Você volta no mapa do Antenor Nascente. Vai voltando. Isso, vai. É o próximo. você falou que não existe fronteira, né? Não há separação, mas dada a percepção dele, né? Quando ele estabelece a questão da articulação, da prolação dos fonemas vocálicos, né? Diferenciando o norte e o sul, que até a partir desse estudo, todos os linguistas subsequentes, Matheus Campos, partiu daí também para definir o sistema vocálico no português. Isso aí a gente não pode, será que nos autores dizer que realmente marca, define a questão da articulação dos fonemas vocálicos, diferenciando norte e sul do país? Sim, eu diria o seguinte, que eles são verdadeiros, né? Eles distinguem, mas com a movimentação, com a ciranda de gente, você já não tem mais essa marca tão categórica, né? De fato, o Antenor, veja, ele olhou para a realidade dialetal brasileira no começo do século XX, ainda um país meio estático nesse sentido, né, da urbanização e das grandes migrações que vieram depois. Nesse olhar, ele percebeu com fineza, né, com um ouvido fino, que havia algumas marcas que distinguiam, por exemplo, o sul do Nordeste e do Norte, né? A Suzana, lá da Bahia, que coordena o Atlas Linguístico do Brasil, né, ela reforça isso com muita ênfase, quer dizer, que os estudos da dialetologia confirmaram coisas da percepção do Nascentes, né? E nós podemos dizer que, a grosso modo, ainda essas coisas são marcas diferenciadoras, mas não há mais, eu diria, em função dessa movimentação de gente, não há mais possibilidade de estabelecer limites categóricos, né? Não podemos, talvez nem devêssemos ler o mapa dele com a ideia de fronteiras categóricas, né? Para hoje. Veja que, por exemplo, o sei e o che, né, a pronúncia do travamento silábico, pasta ou pasta, ele poderia ser pensado também como diferenciador, mas ele há tantas áreas dialetais espalhadas, Com a mesma, né, como che e como se, que o che e o se acabam não sendo mais um critério de separação dialetal tão forte. Aí o outro ponto que você falou, aí eu me voltaria também para a questão da concordância verbal e nominal, né? Você disse aí que ela é progressiva, né? Está se consolidando mais a questão da concordância. E como é que nós podemos explicar aqui para os alunos, então, o que revela as pesquisas de Marta Scheck, aquela quantidade de pesquisas como dos demais em relação a exatamente de ver e atestar no português brasileiro a ausência do pontual da concordância entre os sintágmos. Você vê entre o determinante e o próprio sintágmo ali. Aí, todas as pesquisas apontam categoricamente para essa ausência. Então, como é que a gente pode fazer essa afirmativa aqui de dizer progressivo, está se consolidando esta concordância no português brasileiro, uma vez que muitas das pesquisas atestam o contrário? Na nominal, sim. No nominal. Sim. Veja, eu não diria que seria categórico, né? Não diria que é categórico. Não sei se dá para dizer realmente que é categórico. O que a gente percebe na verbal
há uma gradação, e acho que essa é o resultado mesmo mais forte dos estudos, né? E mais do que isso, a conquista, né? A expansão das regras. Embora em alguns contextos a perda. Por exemplo, o verbo posposto, sujeito posposto a verbo intransitivo, há uma perda generalizada, né? E isso no português standard, inclusive. Portanto, há contextos em que se perde e contextos em que se ganha. Na questão da nominal, você também tem marca de perdas significativas, né? Mas não sei se dá para afirmar que é categórico. Não sei se dá para afirmar que é categórico. Eu sempre prefiro trabalhar com a gradação, porque primeiro, nós não temos uma cobertura 100% da realidade sociolinguística brasileira. Então, coisas do tipo assim, os dados apontam que, né, eu acho que é mais seguro do que falar em questões categóricas.